Olá pessoal, boa noite. Esse aqui é um hangout feito aqui pelo Jurassic Park 4.4. Nós nunca fizemos isso, é a primeira vez que a gente faz. A ideia foi do Rodrigo Bassalo. Dá um alô aí, Rodrigo. Como é que todo mundo tá bem aí? Tudo tranquilo, eu tô falando de Brasília, sou o Henrique, já um velho conhecido de vocês aí do Jurassic Park 4.4, pelo menos vocês me conhecem pelos podcasts, né, pelo áudio. A Kai estou eu agora na forma de vídeo. Esse é o Rodrigo, fala um pouquinho aí de você, Rodrigo, onde é que você tá? Pessoal, boa noite. Eu sou o Rodrigo Bassalo. Eu sou do Rio de Janeiro, capital. Tenho 23 anos, estudante de design gráfico e muito fã de Jurassic Park, de paleontologia, tudo que envolve esses monstros gigantes que todo mundo diz que despertam em nós seres humanos um enorme fascínio, né? Beleza, você tá sem webcam, né? Por isso que tá aparecendo a sua foto aí. Eu tô sem webcam no momento, eu não tive, como vocês sabem, tempo pra comprar ainda. Então espero que no Beleza, isso aí próximo não é... Hangout eu esteja com uma nova aí. Até o próximo você arruma. O importante é a gente bater o papo. É. Junto com a gente também nós temos aí o Júnior. Dá um alô aí, Júnior. Boa noite, pessoal. Tamo junto nessa. Falando aqui de Pernambuco, interiorzão de Pernambuco pro mundo, na parceria do nosso amigo Rodrigo Bassalo. Henrique Zimmermann, é um prazer conhecê-lo, não pessoalmente, virtualmente, vê-lo. Tô aí no ramo, digamos no ramo, porque trabalhando em algumas páginas relacionadas a Jurassic Park, dinossauros, etc. Mas sou um fã e acompanho sempre a Jurassic Park 4.4 desde criança. Então tenho vocês como referência. Vamos lá nesse papo legal, tirar nossas dúvidas. Manda as ordens. É isso aí. A ideia do Rodrigo, foi ele que teve essa ideia, era justamente a gente bater um papo aqui pelo Skype e vocês trazerem dúvidas com relação à paleontologia, né? O pessoal acaba me encontrando na internet, nessas páginas de Jurassic Park, você é paleontólogo, e começam a me fazer perguntas sobre paleontologia. Então vamos fazer um bate-papo informal aí, espero que eu possa esclarecer vocês no que eu puder. Provavelmente não vou poder responder tudo, mas no que eu puder eu vou ajudando, e para quem estiver assistindo já serve também, porque é interessante como as dúvidas às vezes são comuns, né? Sim. O que você tem para dizer aí, Rodrigo? Henrique, eu sempre tive esse questionamento aqui, inclusive eu tô aqui no próprio meu navegador aqui olhando, dando uma observar. Inclusive, eu acho que eu já comentei com você uma vez, né? O que você acha daquele cientista americano que queria fazer uma forma de evolução das galinhas, de uma galinha, para poder recriar quem sabe, um dinossauro? E eu também gostaria que você me citasse também o que você acha dessa semelhança dos dinossauros com as galinhas? Se isso é uma coisa errada que a paleontologia tem como uma ênfase, eu gostaria de sua opinião sobre isso. Bom, essa ideia do Jack Horner, ele é um paleontólogo estadunidense, né? Inclusive foi consultor dos 4 filmes da franquia Jurassic, né? Desde o primeiro ele participa como consultor científico. E uma das ideias que ele trouxe aí recentemente, aí não me lembro exatamente em que ano que foi, mas após anos 2000, seria, não sozinho, né, ele está trabalhando com um grupo nesse assunto, seria, uma vez que as aves são descendentes de dinossauros, inclusive as aves são dinossauros, em termos científicos, né, elas são um grupo contido dentro do grupo dos dinossauros. Então, se você fosse no código genético delas, desligasse alguns genes mais recentes, né, que são as características avianas mais recentes, e religasse alguns genes mais antigos, adormecidos, que estão lá desligados, seriam genes de dinossauros, né, você poderia regredir um pouquinho a evolução e criar no laboratório um animal que se assemelhasse a um dinossauro. Né, essa é a ideia básica, é uma ideia extremamente simples, inclusive. Eu acho que, do ponto de vista científico, é uma coisa interessante, né? Desde que se obedeça aí a todas essas questões da bioética, né? Porque ficar trabalhando com animais vivos é uma questão perigosa no sentido da bioética, mas obedecendo a todos esses requisitos, e eu acho interessante porque a gente começa a entender cada vez mais o processo evolutivo, né?
já esclareço para quem é leigo no tema que não é tão simples quanto parece, quanto eu expliquei assim, né? Isso é só a ideia central, o processo de fazer isso é muito complicado. Você não vai estalar o dedo e vai nascer um dinossauro de um ovo de galinha, não é simples assim. A ideia é basicamente tentar trazer de volta algumas características que ficaram adormecidas na parte genética, características que eram dos dinossauros, e poder observar elas em laboratório. Não significa que você vai conseguir ressuscitar um dinossauro, você vai ressuscitar um tiranossauro ali no seu laboratório. Não é isso, tá? Você vai ter uma ave, um produto de engenharia genética, um monstro, vamos dizer assim, né? No sentido genético, você vai criar um monstro de laboratório, mas que ele tem essas características antigas, então ele serve para a ciência, primeiro comprovando o que os fósseis já mostram, né? Que as aves vieram de dinossauros, apesar de haver algum questionamento com relação a isso também. Existem uns grupos de paleontólogos que colocam a evolução das aves vindo de outros répteis mais basais, mas isso é uma minoria. A maior parte realmente, de fato, aceita que aves vieram de dinossauros. Dinossauros não haviam. Então aí é uma possibilidade real, na verdade. É isso? É uma possibilidade real. Eu não sei quanto tempo isso leva. O próprio Jack Horner lançou com outros autores um livro falando sobre isso. Tá? É um processo longo, demorado. Volta e meia sai alguma notícia na imprensa sobre isso. Eu não sei se vocês acompanham. Conseguiram fazer um embrião de ave com crânio semelhante a dinossauro. Vocês viram essa? Essa foi uma recente. Sim. Então isso é o passo a passo desse processo já acontecendo. Tá? Esses embriões não sobrevivem. Né? Então, justamente, eu quero tirar essa mítica de que vai nascer um dinossauro e a gente vai fazer um Jurassic Park a partir disso. Não é simples assim. Tá? Você consegue criar embriões com essas características antigas e muito provavelmente eles morrem logo, eles não conseguem nem nascer, inclusive, mas eles já cumprem com esse propósito de resolver essa questão científica. Né? Você está dizendo que é uma coisa que será a longo prazo. Então, você acredita no sucesso dessa experiência ou você acha que será um fracasso? Eu não sei. Acreditar é uma questão pessoal, né? Eu acredito que eles vão conseguir resultados como já estão conseguindo. Né? Agora, de novo, tomar cuidado. Né? Se eu digo que eu acredito na pesquisa, não quer dizer que eu acredito que eles vão fazer um dinossauro 100% fiel ao original que vai sair andando por aí. Não é isso. Eu acredito que a experiência, aliás, o experimento vai ter êxito. Né? Isso eu acredito. Já tá mostrando resultado. Que bom. Essa era, na verdade, a pergunta do nosso amigo Fernando Marcos, tá, de Uiraúna, Paraíba. Um abraço para ele, que nos enviou essa mensagem aí. Essa pergunta justamente sobre isso, está acabando de responder. Sobre a questão da inversão genética. A gente vê muito fanático aí, pensando, já conseguiram fazer um gene com pé de dinossauro, vamos fazer Jurassic Park. Mas, na verdade, não é assim tão fácil, nem da noite para o dia, como tu falou aí. Realmente é um caminho a se percorrer até lá. Mas a questão do próprio Jurassic Park, a questão da desextinção. No livro, o Dr. Wu, que é o personagem do livro e do filme, disse que eles não criaram os dinossauros 100%, digamos assim, de uma forma original. Fiéis. Você falou na possibilidade de realmente, futuramente, ser criado dinossauros, etc. Tu acha que a gente pode chegar numa porcentagem mais ou menos... Sei que é difícil dar uma média assim, mas numa porcentagem de 0 a 100, uma possibilidade ao qual mais próximo a gente pode chegar de uma espécie original, digamos assim, de dinossauro ou de algum animal pré-histórico? Agora você abriu demais o leque. Algum animal pré-histórico. Se for um mamute, a gente consegue chegar a 100%. É simples, né? Ele está aí, o código genético está completo. Né? Agora, quando vai pegando seres vivos mais antigos, inclusive plantas, fungos, bactérias, fica cada vez mais difícil. Né? A de-extinção já é um processo real. Tá? O próprio livro do Crichton, o segundo livro, O Mundo Perdido, fala de um processo de de-extinção que fizeram com um mamífero chamado quagga. Você lembra dessa parte? Não lembro porque ainda não li.
Eu não Ah, li não, ainda. Ainda não leio, tô para receber meu livro. Apesar de eu estar com o livro ainda, eu ainda não li, não comecei a ler, mas quando eu ler, vou chegar lá. Vou lembrar Então vamos disso aí. encerrar essa conversa por aqui, porque vocês não leram o livro. Não, eu li o Vai dar primeiro, spoiler. mas o segundo não. É spoiler. Isso é spoiler. Não, na verdade, ele fala isso no início do livro, não se preocupa, não é spoiler, não. Mas o fato é o seguinte, a de-extinção é um processo real. E existem outros exemplos, eu já falei sobre isso, inclusive, num podcast aqui do Jurassic Park 4.4, no podcast que a gente discutiu o livro do Crichton, o primeiro livro, Jurassic Park. Tá? Pode ir lá dar uma olhadinha, clica lá na descrição do vídeo, tem um sumário de todos os temas que a gente falou. Um dos temas é esse, é só clicar lá no tema que já vai direto nessa discussão que a gente fez, sobre os seres vivos que já foram ressuscitados. Né? Então, como eu estava falando, os seres vivos mais antigos é muito mais difícil da gente conseguir material genético para fazer a clonagem, óbvio, né? E é óbvio que também fica mais difícil conseguir ele completo. Sobre o dinossauro, qual é a porcentagem que a gente vai conseguir alcançar, se é que a gente vai conseguir material genético útil desses animais, eu prefiro nem opinar. É impossível dizer hoje. Impossível mesmo. Mas eu acho Corta para 18 que a desextinção é real e já está acontecendo, não é isso? É real e já está acontecendo. Há bastante tempo, inclusive. Pelo menos 15, 10 anos já acontece de-extinção em laboratórios. De-extinção é o nome da palavra? De-extinção? Isso mesmo. É o processo de trazer à vida um ser vivo que estava extinto. Como é que é? Desculpa, vai repetir? É o processo de trazer de volta à vida um ser vivo que estava extinto. E por que nunca conseguiram, por exemplo, o mamute? Estão tentando. Tá? Os laboratórios, se eu não me engano, é um convênio entre japoneses e russos, entre outros pesquisadores, mas principalmente japoneses e russos, que estão trabalhando nisso aí. Aí volta toda a questão de bioética. Será que devemos fazer isso ou não? O Crichton discute isso no livro do Jurassic Park inteiro. Né? Tem um pouquinho disso no filme também. E eu acho que é uma discussão muito relevante, né? A gente não pode se apoiar em ombros de gigantes para conseguir qualquer coisa. A gente fica parecendo crianças que encontraram a arma do pai. Esse debate, ele é relevante, tem que ser feito. É uma coisa que, querendo ou não, é um processo que vai depender muito do avanço da ciência, né? Também, né? Ao longo do tempo. Claro. Né? Porque Sim, pelos métodos atuais... A genética nunca é tão grande. Porque pelos métodos atuais, o que a gente vê ainda é irrelevante conseguir algum resultado, né? Mas um dado que eu queria colocar que eu acho que é muito importante é o fato de que eles estão começando a encontrar material de tecido mole, algumas células que tradicionalmente a gente pensava que não se fossilizavam, que não se preservavam. Eles estão começando a encontrar isso, inclusive, dentro de ossos, que é um lugar assim que a gente imaginava que nunca ia se preservar. Isso já é uma realidade também, tem alguns trabalhos recentes mostrando isso. Então, provavelmente, existe material disponível em locais que já estão ao nosso acesso, mas que a gente nunca procurou. Olha que legal. Como eu disse, coisas que dependem do avanço, coisas que você, por exemplo, ignora hoje em dia, que futuramente são extremamente importantes para obter esses resultados, né? E, consequentemente, achar outros métodos de poder fazer o que eles querem também, né? Exato. Ok. Perfeito aí. Então, aí, respondido a pergunta do Fernando, um abraço, Fernando, ele que é administrador da Engen, na página do Facebook. Aquele abraço. Vou fazer uma perguntinha aqui que o nosso amigo, acho que até você conhece, Henrique, é o Ruda Duque. Conheço, ele é pernambucano também. É meu conterrâneo aqui, ele mandou uma perguntinha para ti. Ele diz assim, ó: Henrique, você parece gostar tanto de dinossauros. Por que escolheu fazer especialização em microfósseis? Essa aí é uma novidade para mim, que eu não sabia dessa tua especificação aí. Sinuca de bico para Henrique. Na verdade, a minha história na paleontologia é bem mais complicada. Eu entrei na paleontologia, claro, gostando de dinossauros, que é a primeira coisa que se vê de paleontologia e que atrai quase todo mundo, né? Aquele primeiro impacto, dinossauro. Mas eu sempre gostei de todo tipo de fóssil. Eu ainda gosto, até hoje, de todos os fósseis. Fósseis de bactérias, fósseis de plantas, fósseis de
de mamíferos, fósseis de répteis, tudo, eu gosto de tudo, eu acho tudo interessante, eu acho tudo legal. Quando eu vou num congresso de paleontologia, eu vejo palestras sobre tudo. Eu não fico fixo num grupo só, tá? Então, quando eu estava na universidade, o grupo de paleontólogos que trabalhava na minha universidade trabalhava com micropaleontologia. Então, eu entrei nesse ramo, porque os microfósseis eu também gosto, e eles estavam ali à minha disposição para estudar, tá? Então, aí eu comecei a estudar durante a graduação, já desde o primeiro semestre, microfósseis. Sou apaixonado por eles, são fantásticos. Fiz depois o meu mestrado com microfósseis, com fósseis de crustáceos do período Permiano, em torno de 260 milhões de anos. Só que hoje eu já não trabalho mais com microfósseis, né? Hoje eu estou fazendo meu doutorado trabalhando com macrofósseis, com coprólitos. Sabe o que é coprólito? Eu te conheço. Coprólitos são restos de fezes fossilizadas, tá? fezes? Então são fósseis macroscópicos, eles são grandes e eles trazem uma informação importantíssima sobre tipo de alimentação, ecossistema, qual foi o ser que produziu aquelas fezes, né? Então, eu acabei encontrando, agora no meu doutorado, um tipo de fóssil que me dá uma visão muito mais ampla de tudo. Porque quando eu estudo as fezes fósseis, eu estou estudando o animal grande que produziu aquele fóssil, né? Dentro das fezes eu vou estudar os microfósseis que estão lá dentro. Então eu tenho um entendimento muito mais amplo e combina bastante com essa minha ideia de gostar de tudo. Porque as fezes, elas sintetizam tudo, desde o micro até o macro, e toda a parte do ecossistema, né? Então, me agrada muito ter a oportunidade de estudar esse tipo de fóssil, porque, inclusive, me deixa um paleontólogo mais generalista, no sentido de que eu tenho que entender de todos os grupos que estão ali misturados, naqueles coprólitos, e eu não foco exatamente num grupo só. Eu estudo só dinossauro carnívoro. Entendeu? A minha especialização ela não é tão restritiva, ela é mais, o leque é bem mais amplo, né? E é óbvio que acaba sendo mais difícil, porque eu tenho que estudar muito mais coisa, eu tenho que entender muito mais coisa. Sobre esses microfósseis... Um abração pro Ruda. Faz tempo que eu não bato um papo com ele na internet, gosto demais dele. Henrique, Um abraço, Ruda. sobre esses microfósseis, eles são microfósseis de criaturas minúsculas ou pode ser pedaços de algumas criaturas até maiores? Ou então, o que você descreveria exatamente sobre esses microfósseis? E macrofósseis também? Pois é. A distinção de macrofóssil para microfóssil é bem simples. O macrofóssil é aquele fóssil que você estuda ele basicamente a olho nu, tá? O microfóssil é o fóssil, não que ele seja invisível a olho nu, ele é visível a olho nu, você enxerga ele a olho nu. Só que para descrever, para estudar, é obrigatório que se use o microscópio, tá? Então, qualquer tipo de ser vivo que necessite de um microscópio para ser estudado, para eu descrever ele, eu tenho que pôr ele no microscópio, é um microfóssil, tá? E o que você falou é verdade também. Às vezes, um animal ou um outro tipo de ser vivo maior, ele pode gerar fragmentos pequenos e produzir microfósseis. Por exemplo, plantas. As plantas são grandes, são animais, as plantas são seres vivos macroscópicos, você enxerga as plantas. Só que as plantas produzem pólen. O pólen, para ser estudado, que é um fóssil extremamente comum e muito importante para a paleontologia, que é o pólen fóssil, ele precisa do microscópio para ser estudado. Então, um ser vivo grande produz microfóssil, no caso do pólen da planta. Outro exemplo, porífero. Tá? Os poríferos estão entre os animais mais basais, tá? Mais primitivos, né? E eles produzem espículas, que são estruturas muito pequenas, são os fósseis mais comuns de poríferos, são as espículas, e são muito pequenininhos, então são estudados também através do microscópio, então são microfósseis, tá? Então existe esse mundo da paleontologia dos macrofósseis, que são os grandes, que são os troncos de planta, os dinossauros, os mamíferos, os anfíbios, né? Estromatolitos e por aí vai. São fósseis grandes que a gente estuda a olho nu.
E tem os microfósseis, que são aqueles que precisam do microscópio para ser estudado. Vou fazer uma listinha aqui. Quem tiver curiosidade pode pesquisar sobre cada um deles. Ostracoides, que foi o grupo que eu me especializei no mestrado, que são crustáceos. Espículas de porífero, que eu já mencionei, né, que são partes produzidas pelos poríferos. Que mais que é microfóssil? O pólen, que eu já mencionei também. Temos os colitoforídeos, que são algas. Temos os foraminíferos, que são algas unicelulares, muito pequenininhas, que são extremamente importantes para a gente entender toda essa dinâmica de evolução de oceano. É útil até para encontrar petróleo. Então, as pessoas têm um contato muito grande, popularmente, com os fósseis grandes, principalmente dinossauro, mamute, tigre-dente de sabre, tá? Mas para a paleontologia são extremamente importantes os microscópios, tá? Os microscópios, eles dão informações muito importantes que os grandes não dão. Perfeito. Beleza? Rodrigo, fazer alguma pergunta? Eu repasso para tu por enquanto. Seguindo aí o tema paleontologia, que é o grande ênfase aí do nosso Hangout, tem uma pergunta do nosso amigo Evandro, da cidade de Divino, de Minas Gerais, que ele pergunta o seguinte: qual foi o teu melhor achado fóssil, e se já achou algum dinossauro brasileiro nessas tuas aventuras aí de paleontologista? É difícil dizer. O meu melhor achado, o melhor é o quê? Melhor preservado? Mais não, legal? Assim, o que você acha melhor, o que você mais gostou, o conjunto mais o que você legal. achou mais importante? Isso é uma pergunta muito cruel para mim, porque como eu já falei, eu gosto de todos os fósseis, entendeu? Então eu já encontrei vestígio de cianobactéria de 900 milhões de anos. Eu já participei de escavação de dinossauro e eu me empolgo do mesmo jeito com uma coisa e com a outra. Eu acho tudo muito legal. Se for para pontuar algumas coisas que eu acho assim realmente mais excitantes, eu diria, em primeiro lugar, não querendo fazer o ranking, mas só para botar uma ordem. Os crustáceos que eu estudei no meu mestrado são muito legais, porque são seres marinhos, bem pequenos, tá? São parentes da lagosta, muito pequenininhos, que viviam nos oceanos do Brasil há 260 milhões de anos. O que é exatamente nesses grupos que eu estudei, né? Nesses crustáceos? Eles viveram num momento em que antecedeu, em pouco tempo, uma extinção em massa muito grande. Em torno de 95% das espécies do planeta inteiro morreu de uma hora para outra no fim do Permiano. E esses crustáceos estavam ali assistindo a essa devastação. Tá? Então foi a pior extinção em massa que aconteceu. Então, para mim, era um privilégio estudar esses seres que estavam vivendo nesse momento tão importante assim para a vida da Terra, a maior extinção em massa que existiu, que não foi aquela que atacou os dinossauros, foi uma anterior, no final do período Permiano, entre o Permiano e o Triássico. A causa dessa, a gente sabe que a causa da extinção dos dinossauros ainda é questionada. A causa dessa, tem-se uma certeza? Não tem. Certeza mesmo não tem. A gente consegue observar que fatores de movimento de placas tectônicas influenciaram, vulcanismo, mudança climática, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Tsunami também? Também tem registro de rochas que formaram em eventos de tempestade, nessa mesma época. Tá? Então tem alguma influência também de alguma agitação climática do tipo marés muito fortes, regime de ventos muito fortes, e tem algum registro disso também. Mudanças né? climáticas bruscas, igual a que os dinossauros sofreram durante a época no caso do meteoro, né, que transformou o clima da Terra. Isso também é possível? Olha, também tem alguns registros de queda de meteorito no final do Permiano, o que é uma coincidência interessante, né? Mas assim como a extinção, não dá para dizer extinção de dinossauro, porque as aves estão aí, né? São dinossauros vivos. Mas vamos dizer assim, a extinção que atacou os dinossauros, o processo de extinção em massa que atacou os dinossauros, ele foi até bem semelhante ao que aconteceu no final do Permiano. Né? E
a queda do meteorito, tanto num caso quanto no outro, parece ter sido um fator importante, mas não foi o único. Tá? Inclusive, com relação aos dinossauros, alguns estudos mostram que eles já haviam em declínio no fim do Cretáceo, né, e que talvez essas mudanças todas que aconteceram nem teriam sido uma causa tão importante, né, que eles mesmos já estavam nesse processo de declínio. Né, e isso é tudo muito debatido, não tem conclusão definitiva sobre nada disso, tanto no caso do final do Cretáceo, com os dinossauros, quanto no caso do final do Permiano. Sobre o final do Cretáceo, por que só os dinossauros vieram a morrer? Não, mas não foi. Não, o que se estuda isso é a isso principal. É o principal. Eu até, desculpa aqui se cometi algum erro, mas eu ia dizer, porque a verdadeira pergunta é a seguinte: por que só os dinossauros e talvez outras espécies de outros grupos, outras famílias vieram a... por exemplo, crocodilos, como a gente vê hoje em dia, sobreviveram, tartarugas... Mas todos os grupos sofreram, todos. Poucos grupos passaram incólumes nessa fase de transição, da extinção em massa, tá? Existiram muitos crocodilos, por exemplo, no Brasil, crocodilos terrestres, que sofreram pesadamente com a extinção no fim do Cretáceo, e muitas espécies desapareceram. Marília-sucos, bauru-sucos, etc, etc. Tem muita coisa que sumiu. A gente tem essa ideia, né, o leigo tem essa ideia de que só os dinossauros sofreram, mas é porque a imprensa só fala em dinossauro. Se você começar a pegar alguns estudos mais aprofundados, algumas reportagens feitas por pesquisadores, né, de divulgação da ciência, vocês vão ler que muitos grupos sofreram. Plantas, seres marinhos, muitos grupos sofreram. Tá? A extinção foi geral. Agora, se a gente quer entrar no detalhe, eu posso apontar um detalhe de diferença entre a extinção do Permiano e a do Cretáceo. A extinção no período Permiano, ela foi muito mais forte nos seres marinhos do que nos continentais, nos terrestres. Já no Cretáceo, ela parece ter afetado muito mais grupos terrestres, pterossauros, dinossauros, até mamíferos. Saiu um estudo agora, em 2016, mostrando que muitos mamíferos sofreram. Tinha pouco mamífero naquela época, né, no fim do Cretáceo, mas muitos mamíferos sofreram também com a extinção em massa. Alguns conseguiram sobreviver e deram origem aí a essa linhagem de mamíferos que hoje está aí pelo planeta, né? Mas é muito interessante estudar isso tudo, e é por isso que eu estava dizendo que foi para mim um privilégio estudar aqueles crustáceos do fim do Permiano, porque eles viveram nesse momento tão importante, né? Outro fóssil que eu consideraria importante, assim, interessante de se estudar, é o que eu encontrei junto com a minha equipe lá na hidrelétrica de Belo Monte. A gente encontrou muita coisa lá nos nossos trabalhos, né? Isso já está sendo divulgado em periódicos e também pela imprensa em geral. E nós encontramos restos de peixes muito bem preservados, tá? E de uma época em que é muito difícil encontrar, que é do final do período siluriano. Tá? Então são peixes assim bastante antigos, muito raros, e a gente encontrou exemplares extremamente bem preservados. Então são fósseis assim que nos dão orgulho, sabe? Poxa, essa descoberta aqui vai fazer uma diferença para a ciência no futuro, ou já está começando a fazer uma diferença hoje, sabe? Completa uma lacuna na história que é importante, né? Outro fóssil assim que foi bastante excitante para mim participar. Nesse caso eu não descobri o fóssil, mas eu participei de uma parte da pesquisa que foi uma escavação de um dinossauro saurópode, herbívoro de pescoço comprido, no interior de São Paulo. Ele foi descoberto pelo William Nava, está sendo estudado por um grupo relativamente grande, que inclui a Universidade de Brasília, com o Rodrigo Santucci, por exemplo, que é meu atual orientador. Então, participar de uma escavação de um dinossauro é uma coisa mágica, sabe? É uma coisa ímpar na história da nossa vida. É uma coisa que eu recomendo para todo mundo, sabe? Participar de fato de uma escavação de um dinossauro é uma coisa mágica, é diferente. Henrique, complementando o que você falou, duas perguntas que se encaixam nesse meio. Você já conseguiu encontrar algum tipo de fóssil de espécies marítimas de dinossauros, ou então que entre no período dos dinossauros, no Cretáceo, Jurássico,
E gostaria de saber, ao leigo aqui que nos acompanha, como ele pode acompanhar um projeto de um paleontólogo, como ele pode ajudar também. Gostaria que você pudesse falar sobre isso. Sim, sobre encontrar outras espécies da época do dinossauro, eu encontrei bastante coisa já. Eu já pesquisei bastante coisa, já manuseei e trabalhei com bastante fóssil do período Cretáceo, por exemplo. Durante toda a minha graduação em geologia, eu só estudava fósseis do Cretáceo, tá? Marinhos, inclusive, outros não marinhos, tá? Outros continentais. Foi minha graduação inteira estudando eles. E também é um período romântico, assim, dá um certo orgulho pra gente estudar algo que conviveu com o dinossauro. Mesmo quando a gente não encontra o dinossauro, né? Encontrar esses fósseis, assim, de seres que conviveram com eles também são legais. Se você tem interesse de participar de alguma pesquisa, de botar a mão na massa na paleontologia, o que eu recomendo é procurar a universidade que fica perto da sua casa, tá? Uma universidade estadual, federal, ou até mesmo alguma faculdade particular, apesar de ser menos comum, mas as federais e estaduais geralmente tem o curso de biologia ou de geologia, e nesses cursos tem um laboratório de paleontologia com um professor paleontólogo que trabalha lá, tá? E ele realiza pesquisas, ele realiza escavações, então você pode ir lá e se dispor a trabalhar como voluntário. Se você é aluno de ensino médio, por exemplo, você pode até conseguir um estágio, dependendo do programa que a universidade ofereça, você pode conseguir um estágio formal no laboratório de paleontologia, ajudando, aí você já começa a conviver ali no meio, entre os paleontólogos, já vai aprendendo as coisas, vai observando como são os métodos de trabalho. Se possível, você vai a campo e participa da escavação. Isso, conversando, é possível já conseguir isso desde o ensino médio, tá? Se o laboratório estiver aberto a isso e se a universidade formalmente permitir, né? Tem que ver, caso a caso, se é possível. Outra forma é você já entrar num curso de graduação em geologia, por exemplo, e já começar a fazer um estágio mesmo dentro da área da paleontologia, ou no curso de biologia. Porque no Brasil, os cursos de geologia e biologia, eles têm paleontologia como matéria na sua grade de formação. Então, se tem um curso de paleontologia, tem um professor de paleontologia e é alguém que trabalha nessa área. Então, é ali que você já pode começar a tentar trabalhar. Aquele saurópode, o qual você falou que ajudou no trabalho com ele, ele já foi batizado? Questão do nome, classificação, etc? Não, ainda não. Ainda não, porque pesquisa com dinossauro é uma coisa complicada. Porque você retira o bloco de rocha com esqueleto, tá? Inclusive são vários blocos, você tira os vários blocos e leva para o laboratório. Até você conseguir retirar os ossos daquele bloco, leva 5, 10 anos, tá? De trabalho braçal para limpar e retirar aqueles fósseis da rocha. Só depois disso é que se faz um estudo pormenorizado do esqueleto para descobrir se aquilo ali é uma espécie já conhecida ou se é uma espécie nova. Tá? Então, hoje, esse dinossauro se encontra na Universidade de Brasília, lá onde eu faço o meu doutorado, tá? No laboratório onde eu faço o meu doutorado, e ele está sendo trabalhado nesse sentido. A equipe está desenvolvendo esses trabalhos justamente do preparo do fóssil para retirar ele da rocha. Então, ainda não dá para dizer esse tipo de coisa. Eu aconselho vocês que vocês pesquisem na internet, se tiverem curiosidade sobre esse dinossauro. Procurem pelos trabalhos do professor Rodrigo Santucci, tá? O nome dele está aqui, Rodrigo Santucci, na Universidade de Brasília. Vai aparecer várias reportagens que já saíram mostrando a escavação do fóssil, o transporte dele para o laboratório, esse tipo de coisa. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de um amigo nosso. Ele pergunta o seguinte: se porventura uma pessoa qualquer encontrar um fóssil em um local comum e entregá-lo a um paleontólogo, a pessoa recebe algum dinheiro, benefício ou coisa parecida? É a pergunta do nosso amigo Alexandre Paiva, de São Benedito, no Ceará. Um abraço, Alexandre. Essa dúvida aí na questão do money, que não está tão fácil no Brasil hoje, devido às condições
financeiras, mas o pessoal querendo aí um negocinho. Será que tem essa possibilidade, caso, digamos, eu ache em meu quintal um fóssil, alguma coisa do tipo, vou lá entregar um paleontólogo. Eu posso receber alguma coisa em troca? Não, você não pode. Inclusive, se você entregar algo para o paleontólogo e cobrar por isso, você está cometendo um crime previsto em lei. Tá? É crime, não pode. Tá? A nossa lei diz o seguinte, a nossa Constituição diz que o fóssil é um patrimônio cultural. Tá? E outras leis mais específicas, decreto-lei, por exemplo, criado no governo Getúlio Vargas, que ainda está em vigor até hoje, diz que o fóssil é um bem da União. Tá? Então, se você encontrar um fóssil no seu quintal, tá? Primeira coisa, é proibido retirar ele do lugar. Tá? Você não pode nem tirar ele do lugar. Fazer isso já é cometer um crime. A coleta de um fóssil, a extração dele, sem autorização do governo, é crime. Tá? Não é à toa. Criar essa lei só para chatear a gente, para dificultar a nossa vida, o fóssil está lá, eu não posso tirar, o governo quer atrapalhar a minha vida. Não é nada disso. Tem um motivo para ser assim. Se você tentar retirar aquele fóssil, tá? E você não tem autorização para isso, ou seja, você não é um profissional de paleontologia, você vai destruir o fóssil. E você destrói mesmo. Dá uma olhada nessa foto aqui. Isso aqui é uma foto recente, tá? De um fóssil que foi encontrado no Acre. Tá? O rapaz tentou tirar o fóssil, não falou com ninguém, ele simplesmente achou isso na beira do rio, tentou retirar o fóssil. Olha só o que sobrou desse fóssil. Ele destruiu o fóssil completamente, tentando retirar o fóssil. E ele estava bem intencionado, ele tentou retirar o fóssil e ele ia levar para algum pesquisador. Só que o leigo não sabe coletar o fóssil, ele realmente destrói o fóssil. Beleza? Você compartilhou alguns meses atrás uma matéria de um pessoal, acho que durante uma obra pública, encontrou alguns fósseis, eu não sei se foi saquear ou que tentando retirar ou quebrou. Não sei se tu lembra dessa matéria. Inclusive, eu vou falar para o Henrique o seguinte, eu já vi, inclusive, na própria Globo, no Globo Repórter, tem muitos anos isso, eu não vou lembrar exatamente o ano, né? Eu era até, de certa forma, adolescente ou criança. Inclusive, tinha pessoas que pegavam fósseis e vendiam pro jornalista, ou então suposto paleontólogo, passando isso em TV aberta. Então, isso é um crime. Eu não sei se daqui a 5, 8 anos atrás isso era um crime. Não sei nem, até o Henrique poder falar. É crime desde os anos 40. Então, se eu vi na Globo aqui, passou na Globo, mas eu não tô brincando não. Uma vez eu estava vendo TV, uma certa mulher de uma residência tinha um fóssil de um dinossauro e o cara deu, até me lembro na época, R$50 na mão da mulher. Pois é, mas provavelmente essa reportagem estava mostrando isso como denúncia, porque há 80 anos no Brasil não se pode comercializar fóssil. Então, o leigo, ele não pode retirar o fóssil do lugar, porque é crime, ele não pode comprar um fóssil. Você não pode pegar um fóssil e deixar ele guardado na sua casa, também é crime. O fóssil, ele tem que ficar na rocha. Só quem pode tirar ele da rocha é alguém com autorização para fazer isso. Tá? A lei diz isso. Só quem tem autorização pode retirar. E esse fóssil, quando sai da rocha e é retirado pelo pesquisador, ele não pertence ao pesquisador. Tá? Ele vai para um centro de pesquisa e fica guardado no centro de pesquisa à disposição da comunidade científica. Qualquer pessoa habilitada pode chegar lá e pode estudar esse fóssil. Chega no museu e fala, eu quero estudar esse fóssil aqui, sou estudante de pós-graduação em paleontologia, o fóssil que vocês têm aí é útil para o meu trabalho, você vai lá e estuda, ele está à sua disposição, tá? Porque o fóssil é um bem da União, ele não é do paleontólogo que coletou o fóssil, ele não é do particular e da pessoa qualquer que encontrou o fóssil, tá? Então é bom esclarecer tudo isso. Tá? Se você encontrar um fóssil, eu estou andando no mato, achei uma coisa que parece ser um dente. Não retira ele dali. Você vai destruir o dente se você tentar. Tá? Se você tentar retirar ele dali. E outra coisa, se você tira ele da rocha e leva para o pesquisador, com a melhor das boas vontades, tá? Você leva para o pesquisador, só o fato de você tirar da rocha e entregar para o pesquisador,
Você já tirou ele da posição. A posição que ele está na rocha traz informações, porque o paleontólogo ele faz um trabalho de detetive, né? Porque ele Então ele tem que identifica... encontrar o fóssil exatamente no lugar onde ele se preservou, porque tem muita informação ali. Então se você tira o fóssil e leva para o pesquisador, você está destruindo a cena do crime. Você está contaminando e bagunçando, e aí a pesquisa é muito comprometida nesses casos. Então achou o fóssil, deixa ele quietinho, se for o caso até protege, para a chuva não estragar e ninguém mexer. Vai num curso de geologia da universidade, vai no curso de biologia, pede para chamar o paleontólogo, o professor que dá aula de paleontologia, para ele, sim, que está habilitado e tem autorização, vai lá e faz a coleta direitinho. A ciência agradece, tá? Exatamente. Recebe algum mérito, eu acho, e vou lá direcionar, vou lá entregar o fóssil, eu recebo algum mérito, tenho meu nome escrito em algum lugar? É muito comum, por exemplo, você encontrou alguns ossos, aí você avisa para o pesquisador, ele vai lá, escava, descobre que tem um esqueleto, ou que tem alguma né, parte do fóssil, e aí quando ele vai publicar, ele pode dar o seu nome para o animal, no artigo ele vai agradecer a você, aí você vai mostrar para todo mundo, olha aqui, ó, eu achei o fóssil, que legal, ó, tá aqui meu nome, fui eu que eu achei, entendeu? E isso fica para toda a eternidade. Daqui a 200 anos, os pesquisadores vão estar lendo, tá? As pessoas vão estar lendo aqueles artigos, né, que descrevem o fóssil, e vai estar lá, pô, foi esse cara aqui que encontrou. Então, isso é uma coisa que dá um orgulho, né? Com certeza. Então, fazer as coisas direitinho é gratificante. Eu, se encontrasse fóssil na minha casa, eu ia chamar o Henrique. Henrique, vem pro Rio, vem cá ver. Até mesmo pro próprio Henrique poder ter o nome dele escrito direitinho. Faria questão do Henrique tomasse, então tivesse aí pra ganhar até uma certa referência, né? Quem dera, eu tenho um quintal pequeno, mas vai que eu encontro, né? Não precisa puxar saco. Achar um... Mas, já pensou achar um Oxalá aí no seu quintal, Rodrigo? Nós somos os... só temos você como paleontólogo, queremos dar o serviço a você, né? Ao mérito, né? Também, né? É porque você é um grande paleontólogo, inclusive você toda hora no grupo, no nosso WhatsApp Paleontologia para Leigos, toda hora tá lá informando sobre as pesquisas e tal, isso é bem legal, informando os leigos e até um convite até para quem quer um dia ser paleontólogo e tal, eu acho bem legal essa iniciativa, inclusive você é o único paleontólogo que eu conheço no Brasil inteiro, então parabéns. Não, mas tem muita gente que trabalha, assim, divulgando para leigos. Tá? Eu acho que basicamente todos os laboratórios de paleontologia hoje de universidade têm algum tipo de programa em que eles fazem alguma divulgação popular, participando de feiras, fazendo mini exposições, itinerantes às vezes, para mostrar as coisas. Tem um site muito bacana, que é o Colecionadores de Ossos, da Aline Guilard e do Tito Aureliano. Tem outros colaboradores também no site que faz um trabalho já há muito tempo para divulgar paleontologia com uma linguagem acessível. Isso tudo é muito legal. Vocês estão falando de mim aí, mas eu sou só uma peça pequena num jogo muito grande de divulgação, né? E é muito bom fazer isso. E eu acho, assim, da forma como eu vejo, é um dever que eu tenho. Porque a sociedade brasileira pagou o meu curso de geologia, tá? Eu fiz numa universidade pública. Aí depois a sociedade pagou o meu curso de paleontologia no mestrado. Eu sou mestre em paleontologia, pago com impostos, né, na mesma universidade. E agora está custeando o meu doutorado. Então eu devo para a sociedade um retorno. Eu tenho que pegar todo esse material que eu estou estudando, que eu tô descobrindo, todos esses resultados de pesquisa, eu sinto o dever de chegar para as pessoas e dar a contrapartida, já que elas pagaram por tudo isso, né? Você se sente uma figura pública? Não. De forma nenhuma. Público, não. Eu sou antissocial. Eu sou antissocial, entendeu? Eu converso pouco. Eu sou aquele cara que quando chega numa festa eu fico no canto lendo um livro, entendeu? Eu não sou público de jeito nenhum e nem sou conhecido. Não sou famoso e nem nada. Tem paleontólogos no Brasil que são famosos. Com certeza não é meu caso. Feita uma informação pra gente lá no grupo que tem. Não vindo de você, no caso, eu até me expressei mal.
Mas você tinha informado a gente que os velociraptores já tinham sido extintos há bastante tempo, antes da própria extinção dos dinossauros. Pois é, eu agora não me recordo de cabeça quando que ele foi extinto. Eu não lembro. Mas foi Eu não antes, lembro por exatamente. exemplo, dos próprios tiranossauros, no caso, né? Sim, o Tiranossauro Rex, né, o grupo dos tiranossauros é bem grande. O Tiranossauro Rex, ele viveu até o finalzinho, ele foi um dos últimos, né? Quando o meteorito caiu, ele estava lá assistindo, né? E então ele, inclusive, as pessoas pensam normalmente que o Tiranossauro Rex, por causa dessa história de que as aves vieram dos dinossauros, o Tiranossauro Rex se transformou numa ave, né? Nossa, que legal, ele tinha aqueles bracinhos pequenininhos e de repente desenvolveu asas. Não, o Tiranossauro Rex não deixou descendentes. Tá? Ele se extinguiu e o clado dele morreu ali, pá, no final do Cretáceo. Outros dinossauros, também carnívoros, lá no Jurássico, tá? A partir do Archaeopteryx, criaram uma linhagem, tá? Uma linhagem que dá origem às aves, tá? Que são os dinossauros avianos, tá? Que estão vivos até hoje, que conseguiram aí passar pela extinção em massa no fim do Cretáceo. Tá? E os raptores, eles estão dentro do Cretáceo em algum momento, certamente antes do Tiranossauro. Tá? O Velociraptor, ele não viveu no fim, assim, nos últimos instantes do Cretáceo. Não viveu. Mas qual que é a relação? Você estava falando de Jurassic Park 3, alguma coisa sobre visual moderno? Eu não entendi essa parte. Eu estava falando sobre cientificamente correto. Sobre o que seria cientificamente correto de um dinossauro. Bom, o que eu costumo dizer na internet por exemplo, quando saiu o último filme da franquia Jurassic Park, o quarto filme, Jurassic World? Veio uma série de reclamações de paleontólogos sobre a questão do Velociraptor não ter penas, né? Engraçado que não reclamaram tanto do fato dele ser grande demais, né? Porque ele é bem maior do que deveria ser, né? E tem uma explicação no filme por causa disso, e no livro também, e, bom, não vou entrar nesse assunto da questão do tamanho dele, tá? Se justifica isso, essa questão dele ser grande. Henrique, na verdade, o nome Velociraptor já é errado darem no filme, que o nome certo é o Deinonychus, né? Exatamente, o dinossauro do filme é o Deinonychus, não é um Velociraptor. Né? Exatamente. E tem outra espécie também que é parecida com o Deinonychus também, esqueci o nome. Santana Raptor? Utahraptor? Utahraptor, esse aí. Esse. Sim. Na verdade, qual é o certo você utilizar pro filme? O Utahraptor ou o Deinonychus? Qual eles usam? Para o filme Jurassic Park e as sequências, o certo é Deinonychus. Tá? Inclusive, existem artes conceituais da produção do filme em que eles chamavam o dinossauro no início de Deinonychus. Tá? No roteiro, em uma das versões iniciais de roteiro, estava escrito lá, em algum momento, algum personagem ia falar, poxa, mas o nome dele é Deinonychus, vocês estão chamando de Velociraptor. Tinha isso no filme. Só que eles cortaram essa fala. Tá? Eu acho que devia ter, porque ia resolver muito problema. Claro, até a mesma informação do próprio leigo, né? Sim, agora já pegando os livros, não os filmes, o melhor candidato que já foi descoberto na paleontologia para o Velociraptor do livro é um gênero chinês, ou da Mongólia, não sei agora, ele é asiático, que se chama Aquilobator. Ele tem o mesmo tamanho e ele veio do mesmo lugar de onde o fóssil do Velociraptor do livro veio. Então, deve ser ele ou alguma coisa muito semelhante a ele. Aquilobator, o nome dele. Mas ele tinha bastante números desse dinossauro que você acabou de citar. Ele era bem... a população dele era grande na época? Você sabe se dizer sobre isso? É difícil dizer, porque, assim, com raras exceções, os fósseis de dinossauros são muito raros, né? São escassos. Então fica até difícil determinar populações, porque todo ser continental e terrestre
quando ele morre, a tendência é os músculos, a pele e os ossos serem destruídos e ele desaparecer, né? Isso vai ser decomposto e entra no ciclo da vida de novo e vai embora. E não sobra nada. Quase tudo que morre no continente é destruído, tá? Então, para um dinossauro morrer e ser preservado, ele tem que estar num ambiente que proporcione alguma coisa especial que preserve ele, tá? Então, os fósseis de dinossauro, eles são raros, né? Então, por exemplo, eu encontrei numa área determinada 10 esqueletos de Velociraptor, né? Então isso significa que tinha, em 1 km² existiam 10. Não, você não pode fazer essa associação, tá? Porque a maior parte dos indivíduos não ficou preservado. E é difícil estimar, muito difícil estimar, qual é o volume que não se preservou. Tá? Justamente porque uma parcela muito pequena e fragmentada se preservou. Agora, quando a gente vai para o ambiente aquático, e principalmente para o ambiente marinho, as chances de se preservar são muito maiores. Aí a gente já consegue estimar com uma precisão bem maior qual que era a composição faunística, né? Qual que era a participação e a densidade populacional de cada espécie em cada lugar. Ainda assim tem seus problemas, mas é mais fácil no meio aquático que no continental. Dinossauros foram os terrestres. Tem muita gente que confunde, até pelo filme Jurassic World, ter mostrado aquele monstrão, o Mosasauro. Mas temos também o Plesiosauro, não é isso? E entre outros, que muitos leigos como nós dizem ser dinossauros, mas não são. Você acabou de falar agora que são répteis marinhos. Sim, são répteis marinhos. Assim como os pterossauros, são aqueles voadores, eles não são dinossauros, eles são répteis voadores, tá? Só para bagunçar a nossa lógica, porque sempre foi assim, réptil voador é pterossauro, lá da era mesozoica. Os marinhos, os aquáticos, né, são os répteis marinhos, não são dinossauros. O dinossauro sempre foi terrestre. Aí agora tá vindo essa noção de que os dinossauros podem ter sido aquáticos. Então quebra a lógica, porque é um dinossauro aquático. E teve um dinossauro chinês, que tem um nome bem curtinho, que eu não estou me lembrando agora, que tinha asas e provavelmente voava. Então é um dinossauro que voa. Só para esculhambar a nossa lógica. Mexendo com tudo na cabeça da gente. Mas tirando essas duas exceções, dinossauro é terrestre. E tem o réptil voador pterossauro e tem o réptil marinho, que é um grupo enorme, que tem uma diversidade muito grande, que são mosassauros, plesiosauros, ictiossauros. E para entrar no âmbito mais mitológico, dizem, né? Eu não sei se... Eu não dou muita ênfase a isso e tal, mas dizem que o tal famoso monstro do Lago Ness seria um plesiosauro, né? Se fosse estaria vivo, no caso. Então... também é outro fascínio também, que eu de vez em quando até dou uma pesquisada na internet, que dizem que o próprio monstro do Lago Ness seria o plesiosauro. Plesiosauro. Sim. Você acreditaria nisso, Henrique? Olha, eu assim, isso é criptobiologia, né, que chamam, eu acho. Você descobrir espécies que estão escondidas, né? Como até alguns seres na África, que as pessoas acham que é dinossauro. Tem uma lenda indígena no Brasil que é do Mapiguari, que tem gente que acha que é preguiça gigante, que ainda vive na floresta amazônica. Eu acho muito interessante isso. Eu acho que isso tem que ser levado a sério, tá? E tem que ser tratado com método científico, né? Pô, vamos procurar isso aí, vamos ver se existe algum indício, vamos atrás, né? Ciência é isso. Você pega uma hipótese, qualquer que seja, e vai atrás para investigar se é verdade ou não, né? Eu acho muito difícil que um plesiosauro esteja vivendo no Lago Ness. Muito difícil. Por um princípio muito simples. Se existe uma espécie de plesiosauro no Lago Ness, essa espécie não é um indivíduo só. Na verdade, Henrique... Tem que ser uma população. Tem que ter macho, fêmea, algumas famílias, para eles se reproduzirem e continuarem sobrevivendo. Na verdade, então, se é uma população, por menor que seja, tem vários indivíduos e, querendo ou não, uma hora aparece. E até agora não apareceu nada.
entendeu? O que Algo eu, concreto. Não apareceu nenhum corpo de bicho lá, entendeu? o que eu Então, por soube. isso que eu acho que não é verdade. Mas eu acho que tem que ser levado a sério, a hipótese tem que ser investigada, sempre, sempre. Sim, sim. O que eu soube que esse Lago Ness, lá na Escócia, ele tem acesso ao mar. Ou seja, ao mar aberto, né? Ao oceano. O, coisa que daria mais ênfase ainda disso poder atualmente ser uma lenda, mas que possa ser uma realidade. Ou seja, o bicho entrou naquele lago lá sem querer e depois saiu, sabe? Também pode ser isso, né? Você sabia que há 2 ou 3 anos atrás descobriram uma espécie nova de baleia? Uma espécie desconhecida. Rara. Você consegue imaginar isso? Uma baleia, uma espécie de baleia, que ninguém tinha visto. Eu não vou lembrar agora o nome da baleia, tá aqui, ó. Né? Poxa, em pleno século XXI estão descobrindo uma baleia nova. Então, existem coisas novas ainda para se descobrir. Quando o gorila da montanha foi descoberto, entre aspas, descoberto lá na África, lembra da Diane Fossey, que estudou os gorilas? Tem até um filme sobre ela com a Sigourney Weaver. Todo mundo na Europa, os cientistas já diziam, não, tudo que tem de grande, de importante no mundo já foi descoberto, a gente já conhece o mundo inteiro. Aí, de repente, surge uma espécie de gorila, um animal quase que da estatura humana. É claro que os africanos que vivem na região já conheciam, né? Mas para a ciência, né, para essa coisa ocidental da ciência, não existia. Eu acompanho Então, muito eu fico me perguntando o que tem por aí que a gente não encontrou ainda. Eu não fico acreditando em história lendária de qualquer jeito. Eu quero comprovação, eu quero evidência. Sem ser do contra, eu não quero ser do contra também. Eu quero ter uma visão bem imparcial da coisa. O que, por exemplo, eu assistia, de vez em quando até assisto ainda muito Discovery Channel, inclusive o History Channel. Por exemplo, tem até, não sei se vocês já viram, a busca pelo pé grande, né? Várias evidências. Aquilo é uma... Várias evidências de pessoas que viram tais coisas acontecendo e tal, só que é difícil de captar isso, mas não quer dizer que ele não exista, certo? Uma coisa que pode ser descoberta. Só não é comprovado por, digamos assim, foto ou vídeo, né? Mas, de acordo com depoimentos, pra gente ter acompanhado também essa série, a gente vê que tem muito, não, eu vi, alguém viu, fulano tal viu, mas nunca em si uma foto, né? Inclusive, tanto também como o Lago Ness. Do Pé Grande tem uma filmagem que já descobriram aí, de um cara que ele trabalhava com a área de cinema, e que essa filmagem é real, não existem evidências de manipulação, e que o tema é bem discutido até hoje. Inclusive, há equipes da própria da Discovery, do History, porque mandam pessoas para lá toda hora investigar, mas ouvem barulhos, vultos e tal, mas nunca conseguem captar. Ou seja, para esse cara ter conseguido captar, foi uma grande descoberta, né? Mas ainda tem para ufologia também, né? Ufologia, disco voador, extraterrestre, cheio de relato. Mas a ufologia é uma área... O que tem que comprovar? Pouca coisa. A ufologia é uma área muito contaminada com fraude, né? Infelizmente, né? Apesar de ser uma ciência muito que eu tenho um enorme respeito, né? E infelizmente ele é muito contaminada com fraude. O Henrique... Principalmente a partir de meados dos anos 90, que quando o pessoal começou a fazer CGI em casa. Aí esculhambou, porque antes era difícil fazer fraude em ufologia, até meados dos anos 90. Mas a partir de 95, 96, o pessoal começou a fazer disco voador 3D no computador em casa e aí virou bagunça. Infelizmente. Júnior, tem alguma outra pergunta aí? Tenho sim. Anteriormente tinha tocado na questão dos raptores de Jurassic Park, por não ser cientificamente correto, e chegamos a um ponto de tocar no nome do espinossauro, né? No Spinosaurus aegyptiacus, seria assim que pronuncia. Tem uma pergunta do nosso amigo Vinícius Santos, um abraço para o Vinícius, e também para o Leonardo Japa, que é o nosso amigo que acompanha a gente pelo WhatsApp. Os dois perguntam basicamente a mesma coisa. Diz assim, qual o seu posicionamento sobre os novos descobrimentos relacionados à postura do espinossauro? Foi o que falou, ele ser retratado no Jurassic Park 3 por ser uma espécie bípede
E a nova descoberta agora, mostrando ele ser um quadrúpede. E aí? O que é que tu acha dessa história? Olha, eu sobre espinossauros, eu tenho a mesma postura que eu tenho com qualquer outro tipo de resto fóssil, né, de animal que a gente só conhece através dos fósseis. Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta para as mudanças que surgem. Muitas pessoas, principalmente leigos, né, eles ficam incomodados com essa nova postura que os espinossauros têm. É verdade. Eu digo o seguinte, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, primeiro porque eu não vi o material de perto, eu só tenho acesso aos artigos, que foi o que eu li, né, e me parece que faz sentido que ele seja quadrúpede. Assim, eu não vi nada que desabonasse a pesquisa que eles fizeram. Tá? Eu não enxerguei. Mas, ao mesmo tempo, eu sou cauteloso no sentido de que eu estou aguardando que esse material que foi encontrado, esse material novo, que indicaria que ele é quadrúpede, esse material vai ser estudado por outros grupos de paleontólogos, isso vai ser tudo revisto, e eles vão acabar dando o aval se a pesquisa realmente acertou ou não, né? Porque existe uma possibilidade daquele esqueleto que foi descrito nesse artigo, que mostra ele como quadrúpede, existe uma possibilidade daquele esqueleto ser uma quimera. Quimera é quando você tem mais de um animal ali misturado no mesmo fóssil. Tá? Você encontrou um esqueleto, mas metade é de um adulto, metade é de um infantil. Metade é de um tiranossauro, metade é de um carnotauro, por exemplo. Tá? E aí você olha aquilo ali misturado, pensa que é uma coisa só e monta um bicho que não existe, né? Você monta com ossos de vários. Então, eu até considero essa hipótese de que pode ter sido uma quimera, só que eu não emito nenhum juízo sobre isso, porque quem está com a mão no material agora tem que avaliar isso. E do ponto de vista pessoal, não me ataca de forma nenhuma. Ah, que droga, agora o espinossauro é quadrúpede, isso estragou minha infância, eu não gosto disso. Eu não penso desse jeito. Eu não realmente... Eu acho que a gente tem que chegar sempre no desenho mais realista, tanto do dinossauro quanto de qualquer outro ser fossilizado. Né? Então, o Spinosaurus ele teve um problema muito sério ao longo da história. Os fósseis são extremamente incompletos. Então, você dizia que o dinossauro era uma coisa, mas de forma concreta, você tinha pouco material para dizer que ele era daquele jeito. Né? E à medida que vai surgindo mais material, a gente vai completando essas partes do corpo dele que a gente não conhecia, e aí vai entendendo direito como que ele era. Então eu acho que é isso que está acontecendo com os espinossauros, e a tendência é que mais escavações aconteçam, lá na África principalmente, mais esqueletos surjam e cada vez a gente conheça melhor os espinossauros, como foi com o tiranossauro durante o século XX, né? Por sorte, o tiranossauro, quando ele foi encontrado desde a primeira vez, ele foi encontrado um esqueleto razoavelmente completo. Né? Ele tinha partes essenciais ali já preservadas, mas ao longo do tempo foram sendo descobertos cada vez mais esqueletos de tiranossauro, e a gente conseguiu ter uma visão muito mais segura do animal como um todo. Né? Porque você encontra um tiranossauro sem os braços, você não sabe como eram os braços. Aí depois você encontra um outro fóssil, 20 anos depois, que tem os braços. Aí você... Entendeu? Vai montando o quebra-cabeça. E o espinossauro está no meio desse processo. Né? Se confirmar que de fato ele era quadrúpede, azar do Jurassic Park 3 que fez ele errado. Verdade.